Vamos lá, então. Tá? Então, a gente precisa entender o que é na lição. Que a gente precisa ter uma vida de oração. A gente precisa praticar, por quê? Porque a gente precisa se relacionar com o nosso Pai que está no céu. Aí você me pergunta assim, mas por que a gente precisa orar? Qual é a importância da oração? O que a oração vai fazer na nossa vida? Por quê? Porque a gente precisa se relacionar para que a gente tenha uma vida de comunhão com Deus. Uma vida sem oração, uma vida sem a gente renunciar à nossa carne. Porque assim, o que é? Pra mim, assim, que eu vejo assim, a oração não é nada de eu me dispor de um tempo do dia, tá? Assim como eu faço tantas outras coisas durante o dia, é eu deixar de fazer algumas coisas que pra mim é importante, tá? Eu renunciar à minha carne, que pra minha carne é importante, pra eu me relacionar com Jesus, pra eu ter um relacionamento com Jesus, pra que eu tenha esse relacionamento, eu possa manifestar ele na minha vida. E aí a gente vai entrar agora no jejum. Mas eu sou adolescente. Mas eu preciso jejuar. Mas não sei o que. Qual é a importância do jejum? Tá? Como a gente vai entender jejum? John Wesley, um renomado teólogo do século 23, cerca disso, de algumas pessoas têm exaltado o jejum religioso, elevando-o além das escrituras e da razão, e outros o têm menosprezado por completo. Realmente, Wesley estava certo. Até parece que ele vive em nossos dias. Vejamos como as pessoas enxergam o jejum atualmente. Gente, precisa entender que jejum a gente necessita, não é só... mas eu oro e não preciso jejuar. Não, a gente precisa dos dois, jejum e oração juntos. Um complementa o outro. Tá? E aí a gente vai ver vários tipos de que as pessoas falam de jejum, e às vezes jejum só com essa intenção. Não, gente, jejum é pro crescimento espiritual das nossas vidas. Jejum é tão importante quanto a oração, sabe? A gente, mais do que nunca, renunciar o momento que a gente estaria com as pessoas curtindo pra gente jejuar e orar. Tá? A gente simplesmente não pode pensar, vou fazer um jejum da meia-noite a meio-dia, e tu acorda 5 para meio-dia. Tu não, sabe? É aquele jejum exatamente que a gente fala às vezes entre nós, assim, jovens, enfim, que tu acorda a hora, eu vou entregar meu jejum. Que sacrifício que tu fez? Dormiu até 5 para meio-dia. Qual foi o sacrifício do teu corpo? Por que tu renunciou? Nada, porque tu estava dormindo, sabe? Então a gente tem que ter essa noção, sabe? E aí a gente vai ver alguns tópicos. Os que veem o jejum como um sacrifício necessário. É comum encontrar cristão que jejum apenas porque é uma orientação de Jesus Cristo, sem mesmo buscar entender o porquê e para que dessa prática. Os que pensam assim acabam fazendo do jejum um sacrifício necessário, pelo qual todo cristão deve passar, como se fôssemos um pré-requisito para a salvação ou para a permanência na igreja. Essas pessoas praticam o jejum, mas infelizmente o fazem apenas por ordem ou imposição da igreja. Então, gente, a gente não pode achar que jejum é porque Jesus mandou, é porque a gente precisa dele para salvação. A gente precisa dele para quê? Para nossa carne estar cada vez mais próximo de Jesus, que é santo. Para que a gente venha conseguir resistir o dia mal, para que a gente venha entender a importância que é. A gente vai ver alguns tópicos que vai falar muito nisso. O cristão que dizem não ao jejum. Existem aqueles que ainda que se iludem apenas tementes a Deus, que acreditam que a Bíblia e em Jesus Cristo ainda assim não encontram sentimentos e resultado espiritual na prática do jejum. Para os que pensam assim, obster-se de algo que lhe dá prazer não passa de um sacrifício humano, algo em propósito para a sua fé cristã. Os que engrandecem com o jejum. Também encontramos alguns
que veem a prática do jejum como uma demonstração pública da própria santidade. Eles o praticam apenas para provar que são mais santos, provando que na verdade não entenderam o evangelho de Cristo, mas entenderam o cristianismo como uma tabela de pontos aonde não basta estar no jogo. Acham que precisam ganhar de todos à sua volta, carregando, demonstrando sua soberanidade espiritual. Então aqui, ó, os cristãos que dizem não ao jejum e os que se engrandecem com o jejum. Gente, a gente não tem que se engrandecer com o jejum porque a gente é pecador. Então assim, a jejum não é nada mais do que a gente se humilhar e entender que a gente precisa, tá? A gente precisa ter uma intimidade, a gente precisa alimentar o nosso corpo espiritual com oração e jejum, sabe? E as pessoas que dizem, eu não preciso de jejum, eu não vou jejuar, enfim, gente, a gente precisa cuidar, a gente precisa, por isso que a gente bate na tecla para vocês, dizendo, vocês precisam ler a Bíblia, vocês precisam estar por dentro, não só dos assuntos que é da idade de vocês, do Facebook, do Instagram, do WhatsApp. Nesse tempo aí a galerinha tá dele fazer, tipo assim, louvor, culto online. Tá, e aí para fazer esses cultos online, vocês se prepararam quanto tempo? Vocês oraram quanto tempo? Qual é a intuição de vocês fazer esses cultos online? Sabe? É alcançar simplesmente o meu grupinho de amigos ou é eu alcançar vidas para serem salvas pro reino de Deus? Sabe? Esse tempo da gente estar confinado, de você estar em casa, qual é a finalidade desses cultos online? É eu alcançar só aquele que é cristão ou é eu alcançar pessoas que vão ser salvas através das pregações pela internet? Sabe? Então assim, Jesus ele quer isso, que a gente entenda que isso faz parte de uma vida de relacionamento com ele. E os que emagrecem com jejum. Ainda existe aqueles que veem jejum apenas como uma maneira de emagrecer. Esse grupo não vê nenhum valor ou efeito religioso no abster-se de algo que lhe é prazeroso, como abster-se da comida, por exemplo. Gente, jejum não é pra gente emagrecer. Jejum nunca foi pra isso, tá? Se alguém usa essa finalidade, está totalmente fora dos ensinamentos de Jesus Cristo. E a nossa revista ela é muito bem clara isso. E agora a gente vai entrar o que a Bíblia fala sobre o jejum. Qual é a importância para a Bíblia sobre o jejum. Tá? Cuidado. Todos das compreensões ou motivações listadas anteriormente são equivocadas quanto à prática e o benefício espiritual do jejum. Entenda o que a Bíblia nos ensina sobre o jejum. Para os israelitas, às vezes o jejum era uma expressão do profundo arrependimento dos seus pecados cometidos, quanto estávamos amargurados e mergulhados em um profundo sentimento de culpa. Eles choravam e jejuavam. Jejuar é humilhar-se diante de Deus. Não é humilhar-se diante de Deus. São termos espiritualmente equivalentes. E interessantemente notar que na Bíblia a prática do jejum acontecia também quando as pessoas desejavam demonstrar sua dependência e o quanto necessitavam da misericórdia de Deus. Então, é o que eu falei, gente. Na Bíblia é isso, é a gente demonstrar que a gente precisa de Jesus, que a gente precisa de Deus, que a gente precisa reconhecer que a gente é pecador, que a gente precisa renunciar. O que é o jejum? É renunciar aquilo que pra gente parece ser muito importante, mas é eu deixar de fazer isso para eu reconhecer que não, que eu preciso estar mais próximo de Deus, que eu preciso reconhecer que eu sou pecador, que eu preciso me humilhar na presença do Senhor e é através do quê? Do jejum e da oração. É eu renunciar ao que a minha carne diz que para ela é importante, mas que para minha vida espiritual não é importante. Assim, entendemos que o ato de jejuar exemplifica para Deus, não para as pessoas, o quanto estamos arrependidos por algo que cometemos.
como também expressa nossa dependência, reconhecimento do seu poder. Então, não se isença de jejuar, deve ser uma prática vivenciada tanto em tempos de lutas e reconstrução, como também em tempos de paz, crescimento espiritual. Todo o tempo é tempo de glorificar e exaltar o nome de Deus por meio do jejum. Gente, a gente não pode só jejuar quando a gente tá tipo assim, eu preciso de uma vitória. Eu preciso que Jesus me ajude nessa área da minha vida. Jesus, não. Tá aqui, ó. Também em tempos de paz, crescimento espiritual. Todo o tempo é tempo de glorificar e exaltar a Deus por meio do jejum. Gente, então a gente precisa entender que a gente precisa exaltar Jesus em todo o tempo. Que a nossa vida ela tem que exaltar Jesus em todo o tempo. Que a gente precisa, não simplesmente, tipo assim, pra gente usar uma camiseta, o amor amou o mundo, e as pessoas veem, isso aí é da igreja. Não. Quando a gente não tiver com algum dizer vestido, que as nossas atitudes glorifiquem o nome de Jesus. Aí a nossa revista vai dizer assim, como jejuar. Tenha tempo de qualidade. O que é o melhor? 3 dias de jejuar ou abster-se apenas de um dia de jantar? Na verdade, Deus não está interessado no tempo, mas na qualidade do seu tempo. Não adianta ficar 3 dias sem comer e durante esse período continuar alimentando aqueles seus pecados de estimação. Quando agimos assim, nosso jejum torna-se tão somente um sacrifício sem valor perante ao Senhor. Faça de seus períodos de jejum um tempo reservado para estar com o Senhor. Invista esse tempo para ler a Bíblia, orar. Faça esse tempo de jejum valer a pena. Gente, isso aqui resume tudo isso. Não adianta a gente jejuar 5 dias, 2 dias, e a gente, jejuar, continuar nossa vidinha normal, continuar, mãe, não vou te ajudar, brigando. Não adianta. A gente precisa ter um tempo de qualidade com o Senhor. Quando a gente renuncia, a gente precisa renunciar algo geral, coletivo, sabe? Algo que, eu gosto muito, mas que eu sei que aquilo nesse momento não é tão importante quanto estar na presença do Senhor. Abstenha-se do que lhe dá prazer. Como assim? Jejum não é só de comida? Se você pensa que sim, infelizmente ainda não entendeu que não é a comida que você deixa de comer que irá agradecer a Deus, mas o fato de abster-se do que lhe dá prazer é que lhe é dito como necessário. O jejum de comida é algo comum, é acessível a todos, por isso usamos como exemplo. Talvez para você, seu tempo na internet, no videogame, em frente à televisão, ou aquele tempo de futebol, ou passeio com os amigos, sejam momentos que significam muito para você, e eles podem ser alvos de abstenção temporária para dedicar aquele tempo ao aperfeiçoamento do seu relacionamento com o Senhor. O que Deus está interessado não é no que você irá se abster, mas para que você se irá abster. Então, gente, aqui é muito claro sobre jejum. É a gente tirar um tempo, não só jejum é só de comida, eu vou ficar 12 horas sem comer. Não é só de comida. Às vezes, para os meninos é aquele futebol, é aquele videogame. Tem meninos também que gostam de futebol, de videogame, é aquele WhatsApp, é aquele tempo na internet, é aquele tempo, eu fico mais ouvindo, porque daí a gente vai dizer assim, violão, toco louvor. É bênção. Mas, às vezes a gente, a gente usa isso pra dizer, não, eu tô fazendo algo que é pra agradar a Deus. Amém, tu tá fazendo algo que é pra agradar a Deus, mas é um dom que Ele te deu, então tu tem esse dom. Então tu não pode dizer que tá fazendo um sacrifício. Não, às vezes sacrificante eu sei que pra
idade de vocês, assim, não é uma coisa fácil a gente parar e ler, enfim, de parar e ter um momento com Deus, tipo assim, pegar a Bíblia, eu vou hoje ler um salmo e vou, tipo, anotar, vou aprender o que tá escrito ali, vou pegar dicionário, vou pegar coisas. A gente não tem nessa geração esse tempo, sabe? Então a gente precisa colocar isso em prática, fazer com que isso seja diariamente na nossa vida, tá bom? Que tal estabelecer um alvo de jejum? Pense em alguma atividade ou momento do seu dia que possa ser dedicado ao Senhor, como um alvo de jejum estabelecido. Seja fiel e dedique-se aquele tempo restritamente ao Senhor. Leia a Bíblia, ore, escute um canto, música ou louvores a Deus. Experimente fazer isso, e seu conceito de jejuar fará muito mais sentido e efetivo na sua vida espiritual. Conclusão. As palavras de Jesus no Sermão do Monte servem para nos ensinar a como segui-lo e agradar a Ele. Se queremos ser seguidores de Cristo, é necessário prestar mais atenção neste grande sermão e obter as suas recomendações. Só assim seremos prudentes em nossa jornada de vida. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e a pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. De hoje em dia, dedique-se a ser um cristão disciplinados na prática da oração e do jejum. Aproxime-se de Deus com o coração quebrantado, arrependido e sincero. Lance para bem longe qualquer requisito de hipocrisia que esteja em meio à sua prática de oração e jejum. Gente, a revista Mais Nada foi sobre a gente ter uma intimidade com Deus, sobre a gente entender a importância que é ter uma vida, um relacionamento com Deus, tá? Então aqui tá a nossa lição 4, tá? Ensinamentos de Cristo 2, e a gente entender que a gente precisa ter esse relacionamento, que a gente precisa dessas orientações para que a nossa vida seja um relacionamento constante, não só em momentos de aflições, não só em momentos de pedir, não só em momentos que a gente vê que o povo fica mais sensível à oração, sabe? A gente precisa ter uma vida com Deus. Então fica aí, nosso alvo, pra galerinha do nosso alvo é Cristo, tá? Não esqueçam de fazer a tabelinha lá, eu vou mandar uma foto para a irmã Rosane, ela vai postar junto como é que tem que ser a tabelinha. Então é isso, que a gente aproveite esse tempo que a gente tá em casa para não só simplesmente, umas férias da escola, não. É um momento de a gente ficar mais perto de Deus. Amém, galerinha?